apresentar o trabalho de grau B da cadeira de TOC do professor Daniel Lacerda. Meu nome é André. Meu nome é Diego. Eu sou o Cássio. Então a ideia do trabalho é a gente aplicar alguma metodologia que a gente viu nas aulas de TOC em algum local, alguma empresa que a gente entende por bem ser aplicado. A ideia aqui então é aplicar uma análise de restrição de gargalo numa linha de produção de gasolina A, gasolina automotiva. Bom, pessoal, então o nosso estudo, a gente aplicou a metodologia da TOC para a gente tentar fazer um aumento de ganho na produção de gasolina automotiva. Importante a gente ressaltar, e muitas pessoas acreditam que é apenas a Petrobras que produz a gasolina automotiva, mas na verdade isso não é o que acontece. Em 2001 a ANP lançou uma norma em que as centrais de matéria-prima petroquímicas, elas também poderiam produzir a gasolina automotiva. Isso porque naquela época existia uma crescente demanda de adulteração da gasolina. A gasolina ela é um mix de produtos de hidrocarbonetos de diferentes densidades, densidades mais pesadas, densidades leves e densidades médias. Então toda a gasolina ela precisa ser formulada. O que é a formulação da gasolina? A formulação da gasolina é um mix de produtos onde eles são misturados e aí a partir desse conjunto de produtos a gente tem a gasolina. Basicamente é feito através de uma fórmula, praticamente como se fosse uma fórmula de bolo. Vem a quantidade de correntes ali que a gente precisa adicionar em tanques, onde vão acontecer a homogeneização e aí então o processo de gasolina estaria pronto. Hoje em dia, a empresa tem uma média de produção de 37.500 mil toneladas ao mês. Tá? Então, isso aí no ano de 2017 representou um faturamento de 570 milhões para a empresa. Aqui a gente apresenta aqui os tanques onde são formuladas as gasolinas. São 4 tanques onde acontece a formulação e os 4 tanques, todos eles com volumes diferentes. O volume diferente significa tempos diferentes de formulação. Então, abaixo aqui a gente tem um gráfico de mais ou menos como acontece a sequência da dinâmica da formulação. Os tipos de modais de expedição da gasolina se dão por meio rodoviário, marítimo ou através de tubovias para a refap. Né? Hoje em dia, basicamente, o meio rodoviário é o que mais gera margem positiva no produto. Feito a formulação da gasolina, ao concluir a formulação da gasolina, o tanque precisa ter um repouso. Esse repouso é para que os sedimentos, partículas sólidas que ficam em suspensão, elas decantem e só depois então a gente vai fazer uma amostra desse tanque para a gente poder ter um laudo de especificação. Então aqui a gente apresenta os tempos de formulação de cada tanque, né, que são tempos diferentes, o tempo da mistura e o tempo do repouso. Né? E aqui abaixo a gente apresenta os tempos que cada tanque leva para o carregamento dos caminhões. A capacidade máxima do site, a gente fez uma estimativa, considerando sem nenhuma restrição das correntes, de 74 mil toneladas aproximadamente. Utilizando o método de focalização da TOC, a gente identificou 3 restrições. A primeira delas é o método de carregamento dos caminhões. A gente tem o método bottom load, que é por baixo da carreta, que é o mais rápido e seguro, e o top load, que é por cima da carreta. Esses métodos eles demoram tempos distintos e isso acaba acarretando no tempo de carregamento para cada carreta.
A segunda restrição que a gente encontrou foi o horário de carregamento que o pessoal terceiro não pratica. Então a gente não tem, às vezes, pessoas para conseguir fazer esse trabalho. Terceira restrição foi o motor, que caso você só tem um motor para fazer esse bombeamento dessa gasolina. Então isso também restringe nossa capacidade de produção dentro dos tanques. Então, identificando essas restrições, as sugestões de aumento de capacidade, elas são 3 formas. A primeira seria a alteração das 2 ilhas, de top load para bottom load. Até tem uma questão ambiental que melhoraria o sistema de abastecimento devido ao processo de abastecimento top load. Os hidrocarbonetos acabam podendo sair para a atmosfera, e com o bottom load seria reduzido esse risco. Outra alternativa ou outra melhoria também seria a alteração dos horários dos terceiros. A sugestão, então, se daria para durante o horário de finais de semana, sábado, e alterando das 6 da manhã para as 20 horas, que até então é das 8 às 16. Teria um custo incremental, porém no decorrer da produção total do mês teria um ganho expressivo. E a outra sugestão é quanto ao sistema de duplicação do motor para testes. Então, teria um custo inicial, mas ao decorrer do tempo ele se tornaria viável. Bom, concluindo então o trabalho, né, essas 3 formas, essas 3 ideias que a gente deu, as 2 primeiras em relação ao carregamento, a ideia é a gente aumentar o maior número de carretas carregadas, isso daria uma maior vazão no produto, sendo assim a gente conseguiria produzir mais gasolina. E a do motor é a ideia de a gente ter mais análises rodando ao mesmo tempo, também aceleraria produtos especificados para o carregamento. A gente conclui então que esse aprendizado que a gente teve nas aulas de TOC, ele é perfeitamente aplicado no nosso dia a dia do trabalho.